O simbionte mais linguarudo da galáxia retorna aos cinemas em Venom, a última rodada, carinhosamente chamado de Venom 3. Então, se você acompanha o Omelete, já sabe, é hora de mais um resumão para você se preparar para a estreia no dia 24 de outubro. Então vamos lá! Uma nave com astronautas da Fundação Vida perde o controle na reentrada e cai no leste da Malásia. Então, um dos astronautas, um tal de Jameson, ele foi dominado por um estranho ser que depois vai passando de pessoa em pessoa. Os outros espécimes que estavam nessa nave foram levados a São Francisco, onde o repórter investigativo Ed Brock recebe a tarefa de entrevistar Carlton Drake, o CEO da Fundação Vida. Acontece que a noiva de Eddie, que é a Annie, é advogada e possui diversos processos em andamento contra a fundação. Processos assim bem pesadíssimos, assim, do nível de assassinatos por testes em humanos. Então, o Ed trai a confiança da sua noiva e usa essas informações confidenciais como fonte para confrontar Drake, que encerra a entrevista na hora. Resultado, o Ed é demitido e ainda perde a noiva. Pô, aí você vacilou, hein, campeão? E a vida realmente não facilita pra ele. 6 meses depois, Ed tá falido, ferrado, sem emprego e com um vizinho cretino perturbando sua paz, tocando música alta o dia todo dia. Ed ficou brother da senhora Chen, dona da loja de conveniência próxima à sua casa e que é assediada por bandidos. Vai se criando um clima terrível. E pra piorar, Annie agora tem um namorado, um tal de Dan. Uma noite na loja da senhora Chen, Ed é seguido por Doris Kurth, que é uma cientista da Fundação Vida que queria denunciar os crimes de Carlton Drake. O maligno CEO usava pessoas pobres e em situação de rua em seus testes com simbiontes, seres alienígenas que tinham sido ali adquiridos naquela missão espacial do foguete caído. Bom, afinal o que é que o Ed tinha a perder, né? Então vamos lá. Aí, infiltrado na fundação com Doris Kurth, Ed tenta libertar Maria, uma moça em situação de rua que ele conhecia, e quando os dois entram em contato, um simbionte invade o corpo do jornalista. Ele consegue escapar e já sente os efeitos do parasita. Uma fome monstra, alucinações, suando em bicas, tipo febre mesmo, e uma voz no ouvidinho falando com ele. Ed foi até Annie e Dan para contar as atrocidades que a Fundação Vida cometia, mas os sintomas do simbionte estavam tão fortes que o novo namorado da sua ex-esposa, e eu sei que falando isso aqui ficou confuso, o levou para o hospital. Ah, e por sinal, falando em Fundação Vida, você lembra da cientista, a Doris Kurth? Então, é ela que contou pro Carlton Drake que o simbionte que fugiu estava com Ed Brock. E o que é que o vilão fez? Matou a coitada, é claro, mais um vilão fazendo vilãzice. Ed então faz uma bateria de exames e as ondas sonoras da ressonância magnética provocam um efeito inesperado. Elas machucam Ed e a coisa que está dentro dele. No desespero, o coitado sai a Lucy Crazy do hospital e quase come o vizinho barulhento. Aí os bandidos da Fundação Vida chegam na casa de Ed para anarquizar e capturar o simbionte. E a pancadaria come solta. O coitado do jornalista foge com o simbionte fazendo altas manobras radicais ali com a moto, até que ele sofre um acidente e fica todo estrupiado. Mas não tema, porque com o simbionte não há problema, e ele também tem fator de cura. Assim, finalmente o alienígena linguarudo surge em sua forma completa. Venom! O bicho come a cabeça de um dos bandidos e os dois escapam com Ed completamente surtado com o fato do alienígena comer gente. No sentido antropológico, é claro. Acontece que o simbionte começa a ficar em love com o nosso planeta e muito disso também vem da conexão ímpar que ele e Ed compartilham. Logo depois, Ed invade o escritório do seu ex-chefe e deixa um celular com evidências contra Carlton Drake. Aí a SWAT invade o local e o repórter pede a um simbionte para não comer os policiais. Então o Venom só dá um sarrafão ali, um safanão neles mesmo. Annie, que tá vendo tudo ali, o leva novamente para o hospital, onde aplicam a ressonância mais uma vez para tirar o simbionte de Ed. Lá, eles descobrem que Venom poderia estar matando Ed lentamente e o jornalista surta para cima do simbionte. Fica uma grande DR entre esses amigos. Só que logo depois, Ed é capturado pelos bandidos da Fundação Vida.
E aí é por lá que o rolê se complica. O Carlton Drake se deixou ser dominado por Riot, que é o simbionte que escapou lá da Malásia, lembra? Quando o foguete caiu e foi mudando de pessoa em pessoa? Então, ele chegou em São Francisco e o plano maligno agora é usar o novo lançamento de foguete da Fundação Vida para convocar mais simbiontes e conquistar o mundo. E o psicopata do Drake tá super ok com isso. Riot pergunta sutilmente onde está Venom, sutilmente, e o Ed não sabe. Então o Drake manda o capanga dele resolver o rolê. Mas o nosso simbionte favorito não tá pra brincadeira. Ele dominou um doguinho, depois se uniu a N e eles vão lá salvar o Ed de um jeito bem parceiro, assim, rola uma broderagem gostosa. E aí temos Venom e Ed juntos novamente para salvar o mundo. Riot tenta decolar, mas Venom chega e o impede. Durante a pancadaria, o simbionte é removido de Ed e Riot perfura o nosso herói. Ih, deu ruim. Então, Venom retorna e o seu fator de cura consegue salvar o repórter, que junto com o simbionte explode o foguete com Riot e Drake dentro. Bye bye! Já de volta aos dias mais normais, por assim dizer, Ed faz um acordo com Venom. Ele só deveria comer pessoas más e deixar as boas em paz. Então, eles vão lá na conveniência da Sra. Shen fazer um lanchinho. Eddie? What was that? Essa pegada anti-herói do Venom já tem aparecido nas HQs aí há algum tempo, mas ficou muito mais marcante nos filmes. E eu perguntei pro Tom Hardy e pra Kelly Marcel, diretora de Venom, a última rodada, o que é que foi necessário para trazerem essa abordagem nos cinemas. Olha só, direto da Cidade do México. In some aspects, there's a huge range to play with Venom, of which we're more than capable. But the sort of mission statement we were given was to create something that was fun and diverse and would attract a big audience of people who wouldn't necessarily know who Venom was. So one of the initial things that jumped out for me when I read Venom 1 was the back and forth between a character who has a parasite or an alien living in them, and how that could be misconstrued as having some kind of tropical illness and you were hallucinating, or when it turns out to actually be an alien, there was an element of horror, but there was an element of comedy with that. Vamos lá, vamos voltar aqui. Pouco tempo depois, Ed vai até a prisão de San Quentin para entrevistar o serial killer Cletus Cassidy e o bandido tá a fim de fazer um tempo de carnificina. Pois é, essa aí foi a cena pós-créditos de Venom 1. E agora vamos para Venom 2. Com essa entrevista aí, Ed consegue fornecer a localização de mais corpos para o FBI e isso alavanca sua carreira absurdamente. Então, o serial killer Cletus convida Ed para dar uma passadinha lá na execução e ele consegue dar uma dentada no repórter. Com isso, ele arranca um pedacinho de simbionte e aí é que lascou mesmo. E para piorar a situação, Annie agora tá noiva de Dan e o nosso herói pode até tá bombando no trabalho, mas no amor, Ed, o jogo anda meio perdido. E o Venom não tá pra brincadeira, ele tá com fome, quer comer mais pessoas. Mas Ed é super contra e eu imagino que toda a sociedade que se preze também seria, né? Os dois discutem e Venom invade o corpo de outra pessoa pra fazer o que a gente faria depois de brigar com um amigo, né? Ir pra balada. Tunts, 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 quero ver! Enquanto isso, claro que Cletus escapa e se torna Carnificina. O vilão com um objetivo muito simples, matar o máximo de gente possível, né, terça-feira para um serial killer, e no processo, eliminar o Venom também, por que não? Enquanto isso, o detetive Mulligan vai até Ed com suspeitas de que ele ajudou Cletus de algum jeito, e os dois iniciam uma investigação para localizar a Carnificina. Ed descobre que Cletus estava atrás de Frances Barrison, a mutante Shriek, que tem o superpoder do grito. Deve ser parceira minha, inclusive, né? Só que Mulligan achava que ela estava morta, mas na verdade a vilã estava trancafiada em um instituto de segurança máxima. E aí você pensa que o Carnificina queria a Frances para matar? Não. Eles eram peguetes. Então, Cletus a liberta e os dois promovem uma matança sem fim. Agora voltando pro nosso querido simbionte, depois do seu Vale Night,
Venom domina mais um pobre coitado e vai até a loja de conveniência da senhora Shen, cheio de fome, completamente destruído. A gente poderia dizer até que o Venom estava de ressaca. Enquanto isso, as suspeitas de Mulligan aumentam e ele detém Ed na delegacia, onde o repórter finalmente compreende que Cletus conseguiu um simbionte a partir daquela dentada e se tornou carnificina. A ex-noiva de Ed, a Anne, vai até a delegacia como advogada dele e começa também a procurar o Venom para resolver tudo. E na loja da Shen, ela e Dan descobrem que Venom dominou a senhorinha, mas nada como uma pequena bajulação para o simbionte parar de se fazer difícil e decidir ajudar o Ed. Anne leva Venom até Ed e os dois finalmente se acertam. Sempre tem que ter um pouquinho de treta, né? Mas eles ficam brothers de novo. E agora é hora de sentar a pancada no Carnificina. E falando nele, o Mulligan encontra o vilão e é capturado para satisfazer os desejos de Shriek, que foi ferida pelo detetive quando ele era jovem. Já a Shriek captura Anne e agora Cletus e ela podem finalmente se unir em matrimônio e sangue. Venom e Ed chegam à igreja e batalham contra os vilões. Mulligan e Dan também ajudam, mas quando o sino começa a badalar, ambos os simbiontes sofrem com as ondas sonoras. Nisso, Carnificina ataca Shriek e Cletus surta. Anne é pega de refém e agora vai tudo pro caramba mesmo. Mas Venom se torna o protetor letal e consegue a muito custo salvar Anne. Então, ele bate em Shriek, que colide com o sino e grita para a morte, estourando a igreja e fazendo com que os dois simbiontes fossem ejetados de Cletus e Ed. Só que antes que o Ed caísse para a morte, Venom usa Dan e Anne para segurá-lo e Cletus se estabaca no chão. Com o simbionte sem o seu hospedeiro, Venom pega a Carnificina e faz um lanchinho com ele. He did not taste good. E depois da refeição, claro que vem a sobremesa. Cletus confessa que só queria a amizade de Ed, mas Venom tá sem tempo, irmão, e... Fuck this guy! Depois, Ed e Venom têm mais uma DR e os dois decidem passar férias no México. Ai, 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 te estranho, México. No quarto do resort, Venom decide mostrar a Ed a sua mente coletiva de simbiontes. Mas antes que o fizesse, os dois são transportados para o universo 616, onde Venom toma conhecimento da existência de Peter Parker. Logo depois, Ed está se embriagando no bar quando ouve toda a história de Thanos e dos Vingadores, lá do bartender, até que ele é teletransportado de volta para o seu universo na treta multiversal que ocorre entre o Homem-Aranha, o Doutor Estranho e aqueles vilões todos em Homem-Aranha Sem Volta para Casa. De volta ao México do seu universo, Venom precisa retornar e enfrentar a ameaça dos enviados de Nu, o deus dos simbiontes que está atrás da Terra por algum motivo que a gente ainda vai descobrir em Venom 3, a última rodada. A diretora Kelly Marcel, inclusive, falou comigo sobre a participação do Nu e o que a gente pode ainda ver desse personagem no universo dos simbiontes. Olha só. Well, we always knew that we wanted to bring this villain into the movies, but we knew that it could really only be an introduction to Null because he's just too huge a character to pay off in one movie. And so Tom and I always had the goal in this third movie that whilst it was the end of Venom and Eddie's arc, we wanted to lay the ground for further stories to be told. And so Null is very much part of that. We meet him, we get to see him for the first time, but this is very much not the end of his story. This is just the beginning. E aí, hein? O que é que vai ser do Nu em Venom, a última rodada? O filme estreia dia 24 de outubro e você já sabe, a cobertura completa você encontra aqui no Omelete. We are... Aliás, We Are Venom, coisíssima nenhuma não. Como é que se fala aí, ô meu amigo Tom Hardy? Nós somos Venom! Yeah.